Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar início então à nossa terceira aula de números complexos. E hoje, depois que a gente já sabe então que o número complexo é um número do tipo A mais BI, onde I é a nossa unidade imaginária, que vale a raiz quadrada de menos 1, a gente vai aprender então a operar com esses números, tá certo? Então a gente vai aprender uma conta de mais e menos, né? Então tem muitos alunos que pedem, né? Ah, professor, faz uma prova só de conta de mais e de menos. Hoje a aula é basicamente de mais e menos. Eu vou ensinar a multiplicação também, mas vocês vão ver que não é nada difícil, tá bom? Divisão deixa para depois, tá? Então a gente vai fazer hoje mais, menos e vezes, tá bom? Então olha só, eu tenho aqui o caso de eu vou ensinar para vocês então operações de soma e subtração. Então eu tenho aqui neste balãozinho dois números complexos. O número Z, que é o 2 mais 3i, e o número W, que é o 5 mais o 2i. E o que eu quero fazer é somar esses dois números. Então o que eu quero fazer neste exercício aqui é calcular quanto vale Z mais o W, tá certo? Ou seja, é a mesma coisa que calcular quanto é 2 mais 3i somado com 5 mais 2i. Pessoal, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó. Vocês estão vendo que tem aqui três sinais de cruzinha, né? Este e este. Todos esses sinais são iguais? Não são, tá? Esses dois sinais que estão acompanhando aqui os números, este e este daqui, esses são sinais que indicam que o número, a parte imaginária, ela é positiva. Então é uma parte positiva 3 e uma parte positiva 2. Já esse mais do meio é o mais que indica a operação de soma. Tá? Então o que eu quero fazer não é somar o número 2 com o número 3, com o número 5 com o número 2. O que eu quero fazer nesse exercício é somar um número complexo, que é composto de duas partes, com outro número complexo, que é composto por outras duas partes. Tá certo? E como é que a gente vai fazer isso? Tá? Para fazer a soma de números complexos, o truque é, como sempre, eu vou fazer a parte real com a parte real, parte imaginária com a parte imaginária. Então, o que eu vou fazer aqui? Quem que é Z mais W nesse caso? Eu vou somar o 2 com o 5, que vai dar 7, e o 3i com o 2i. 3i mais 2i é um total de 5i. Tá certo? Então, a minha soma dá 7 mais 5i, que é um número complexo. Tá certo? Então, Z mais W dá 7 mais 5i. Não tem mais o que eu fazer, porque isso é um número complexo e eu não somo parte real com parte imaginária. Simples, né? Olha o segundo exemplo. Eu tenho o mesmo caso, Z mais W, e eu quero somar esses dois caras. Então, eu quero fazer a soma. Quanto será que vai dar a soma de menos 1 mais 9i, tá? Este número complexo, somado com o número complexo 3 menos 2i. Veja que agora apareceram os sinais negativos, tá? Não é subtração, só indica que esta parte real é negativa e que esta parte imaginária é negativa. E eu vou fazer a soma como eu fiz a outra vez. Então aqui eu tenho menos 1 e vou somar ele com 3. Menos 1 com 3, eu tenho que isso aqui dá 2 positivo. Tá certo? E 9 somado com menos 2. Tenho 9, devo 2. Eu tenho uma parte positiva de 7. I. Então, menos 1 mais 9 mais 3 menos 2i é a mesma coisa que 2 positivo mais 7i negativo. Simples, né? Nada de complexo. Embora o número seja complexo. E a última parte aqui, o que a gente vai fazer? É o último exemplo, né? Mesma coisa. Real com real, imaginário com imaginário. Então, olha só. Quando eu for fazer minha operação, eu tenho lá 2 mais
3i somados, tá? Com que número que é complexo? Menos 2 mais o 3i. O que vai acontecer aqui, ó? Quando eu somar 2 positivo com 2 negativo, eu tenho um resultado 0. Ou seja, a minha parte real zerou aqui, tá? Mais 3i com mais 3i deu mais 6i. Isso é mais corrível, né? Vamos trocar aqui. Mais 6i. Esse número complexo 0 mais 6i, eu posso reescrever ele como apenas 6i, certo? Isso aqui é o que a gente chama de número imaginário puro, tá bom? A parte real dele é 0, tá bom? Mas ele ainda é um número complexo, tá certo? E se eu tiver que fazer contas de subtração? Como é que eu vou fazer para fazer uma conta de subtração aqui, professor? O princípio é muito parecido. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero calcular quanto é z menos o w, tá certo? Então, eu quero calcular quanto é 2 mais o 3i menos agora o 5 mais o 2i, tá bom? Aqui, pessoal, tem duas maneiras de fazer esse exercício, tá? Eu posso pensar na subtração, então eu faço 2 tira 5, 3 tira 2 e resolvo minha operação. Outra maneira é pensar como a gente trabalhava com sinais antes de parênteses, que esse sinal aqui ele vai fazer a troca, né? Vai inverter os sinais de dentro do parênteses. Então é como se eu estivesse somando o número 2 mais 3i e eu vou somar com a parte real negativa 5 e a parte imaginária negativa 2i. O resultado das duas operações é o mesmo, depende de como a gente quer calcular esse cara, tá? Então o que vai acontecer aqui? Quando eu resolver essas operações, veja que o resultado vai ser o mesmo. Ó. 2 tira 5, eu vou ficar devendo 3. 3i tira 2i, vai ficar apenas 1i, que eu posso escrever o i sozinho. Tá bom? A mesma coisa aqui a parte da soma. Veja que é o mesmo resultado. Ó. Se eu somar o 2 com o menos 5, eu vou ficar devendo 3. Se eu somar o 3 com o 2 negativo, eu vou ficar com 1 positivo. Veja que o resultado é o mesmo. Então, fazer a conta de cima pensando nesse menos o 5, ou eu faço este mais o oposto do número lá dentro. Então, a gente pode pensar das duas formas, tá bom? Veja o que vai acontecer neste caso aqui, ó. Eu tenho o número menos 1 mais o 9i, que eu vou subtrair de 3 menos 2i. Nesse caso, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho menos 1 e eu vou tirar o 3. Então, menos 1 tira 3 dá menos 4. 9 tira menos 2 é a mesma coisa que somar 2. Então, 9 mais 2 é 11. Professor, não entendi de onde surgiu esse 11. Então, vamos clarear a situação. O que eu vou fazer? Tá, eu vou usar até outra cor aqui de caneta para você ver que não é a mesma... a conta acabou ali, tá? O que eu vou fazer aqui é fazer a mesma conta de novo. Olha só. Eu vou fazer a conta menos 1 mais 9i e eu vou somar com o oposto desse número aqui de dentro, ó. Menos o 3 mais 2i. E aí vai ficar claro de onde surgiu o 11, ó. Se eu somar uma dívida de 1 com uma dívida de 3, eu tenho uma dívida de 4. Se eu somar 9i com 2i's, eu tenho 11i. Por isso que aqui os meus i's ficaram maior, né? Então eu tinha 9, foi para 11, mesmo se aqui dando número negativo, porque é menos com menos, virou um número positivo. Tá certo? Ok? Vamos fazer o último exemplo aqui agora da operação.
que são os mesmos números, né, gente? Então, olha só. 2 mais 3i menos o menos 2 mais o 3i, tá? Que são os mesmos números aqui do lado. O que acontece aqui, tá? Aqui eu tenho que fazer uma subtração de número negativo, né? Então eu penso aqui, ó, 2 tira menos 2 é a mesma coisa que somar 2. Então eu vou 2 mais 2, 4. 3i menos 3i dá 0i, ok? Que eu posso reescrever esse número aqui apenas com o número 4. Observem que aqui, nesse primeiro exemplo aqui da soma, o que aconteceu foi que o meu número, a soma de dois números complexos, zerou a parte real, ficando apenas um número imaginário. Nesse outro exemplo, aconteceu o contrário. Eu tenho a subtração de números complexos e cancelou a parte imaginária, 0i, então eu cancelei a parte imaginária e me sobrou apenas a parte real, que é o número 4, tá bom? Então esse aqui a gente fala que é um número real puro, ok? Se ficou complexo entender esse menos com menos aqui, o que a gente pode fazer é reescrever a nossa operação, lembra? Só invertendo os sinais aqui pra gente. Então, ó, na primeira parêntese, o primeiro número permanece igual e eu vou somar com o oposto do que está aqui, ó, mais 2i menos 3i. O resultado é o mesmo, tá, gente? 2 soma com 2 dá 4, 3 com menos 3, 0i, número real puro, sem a parte imaginária. Tá certo? Esse é a soma e a subtração. Espero que vocês tenham entendido. E a gente vai ver o caso da multiplicação agora, tá? A multiplicação de números complexos não é difícil, tá? Ela é bem parecida com o que a gente fazia em álgebra, tá? E a gente só vai trabalhar aqui com uma distributiva. Basicamente é isso, tá? Vamos voltar aqui e vocês vão entender o que a gente está fazendo. Então, olha só. Novamente, eu tenho os mesmos números. O meu z é o 2 mais o 3i e meu w é o 5 mais 2i. O que eu quero fazer nesse caso aqui do exercício é calcular quanto vale z vezes o meu w. Ou seja, eu quero fazer quanto é 2 mais o 3i multiplicado por 5 mais 2i. Tá bom? Nesse momento, eu não posso mais pensar em trabalhar com aquela ideia de que real com real, imaginário com imaginário, tá bom? O que eu vou fazer aqui é trabalhar com a distributiva. Então, esta parte real, ela vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui, tá? A mesma coisa a parte imaginária. Esta parte imaginária vai multiplicar a parte real e essa mesma parte imaginária vai multiplicar essa outra parte imaginária. Então, o que vai acontecer aqui? Tá? Vamos com calma. 2 que multiplica 5, tá? É a mesma coisa que 10. Esse 2 que multiplica o 2i é a mesma coisa que 4i. Por que 4i? Porque 2i mais 2i são 4i. 2 vezes 2i, 4i. Agora eu vou para a parte imaginária, tá bom? Na parte imaginária, eu tenho o 3i que vai multiplicar o 5. 3 vezes 5, 15 positivo i, certo? E o 3i que multiplica 2, i vai ficar quanto? 3 vezes 2, 6 positivo, e i vezes o i ao quadrado. Tá certo? Então veja, quando eu faço a distributiva, eu tenho um número complexo 10 mais 4i mais 15i mais 6i ao quadrado. Agora, o que eu consigo fazer aqui é reduzir
esse número aqui. Então, olha o que vai acontecer se eu for reduzir esse número aqui. Tá? Eu tenho o 10, 4i com 5i são duas partes imaginárias que eu consigo juntar. Então, 4 mais 15 dá um total de 19i, certo? E o que acontece com esse 6i ao quadrado? A gente viu lá no nosso slide anterior, né, se a gente voltar lá, que o i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Ou seja, 6 vezes i ao quadrado é a mesma coisa que o quê? Que 6 vezes menos 1, que é menos 6. Então, o que acontece aqui? Esse termo da minha soma vai ficar menos 6. E daí eu consigo reduzir esse cara aqui de novo. 10 com menos 6 dá 4 mais 19i. Tá? Então o que acontece? Eu descubro dessa forma que o z vezes o w é 4 mais 19i. Parece confuso, mas vamos tentar entender o seguinte. Vou escrever os dois números, vou fazer a distributiva. Em geral, vai acontecer da mesma forma. Eu vou somar os dois números do meio, tá certo? E o último termo aqui vai acabar trocando de sinal. Mas vamos ver o que vai acontecer nos demais casos aqui pra gente, tá bom? Deixa eu abaixar um pouquinho mais esse aqui, que ficou meio perto. Olha só. Eu vou fazer a multiplicação de quem aqui agora, né? Vou fazer a multiplicação do número menos 1 mais 9i, que vai multiplicar 3 menos 2i. O que vai acontecer aqui, ó? Vou fazer a distributiva, tá? Então eu vou pegar lá esse menos 1. Eu perdi minha caneta. Este menos 1 aqui, e ele vai multiplicar tanto 3 quanto o menos 2, tá certo? E o que vai acontecer nesse momento aqui? Então, olha só, menos 1 vezes 3 dá menos 3, menos 1 vezes menos 2i, menos com menos dá mais, 1 vezes 2 dá 2i. Agora, o 9, que vai multiplicar o 3, e o 9 que vai multiplicar o menos 2. 9 vezes 3 dá mais 27. 9 vezes menos 2, mais com menos dá menos. 2 vezes 9, 18. I vezes i ao quadrado. Tá certo? Opa, eu esqueci do 27i aqui, né? E aí vai acontecer a mesma coisa, ó. Vou somar esses dois números do meio, então vai ficar ó, menos 3 mais 29i. E esse 18 negativo aqui, ó, com esse menos 1 que está escondidinho aqui, né? Menos 18 vezes menos 1 dá mais 18. E aí eu consigo somar o primeiro com o último aqui, ó. Menos 3 mais 18 vai dar 15 positivo, mais 29. Tá? E o nosso último exemplo. Aqui. Que é o 2 positivo mais o 3i, que multiplica o menos 2 mais o 3i. O que vai acontecer aqui, pessoal? 2 que multiplica menos 2. 2 menos 2 dá menos 4. 2 vezes 3 dá 6, mais com mais 6i. Agora, o 3i vai multiplicar o menos 2, então 2 vezes 3, 6, mais com menos, menos, e o i acompanha. E agora o 3i que vai multiplicar o 3i, vai dar mais 9i ao quadrado. Tá certo?
Agora eu tenho aqui, ó, mesmo processo. Soma as unidades imaginárias iguais, né? Então 6i com 6i. Então vai dar menos 4. Mais 6i com menos 6i dá 0 i. 9 vezes i ao quadrado é menos 1, vai dar menos 9. Tá? Menos 4 com menos 9 dá menos 13. I vezes 0 eu não preciso escrever, então minha operação acaba aqui. Então a resposta dessa multiplicação é menos 13. Okay? Esse cara aqui dá menos 13. Tá? Assim, pessoal, a gente viu como faz a soma e a subtração. Tá? Soma e subtração. Sempre a gente precisa pensar que eu vou fazer parte inteira com parte inteira, parte imaginária com parte imaginária. E na parte da multiplicação, tá? Eu vou fazer sempre a distributiva, somando as partes imaginárias que chegarem aqui de conclusão, tá? E lembrando que eu tenho que fazer um trabalho com a potência de i. No caso, i ao quadrado vai virar menos 1, né? E eu posso ter vários casos. O i ao cubo vai virar menos i, e assim por diante. Tá bom? Espero que tenha dado para vocês entenderem as operações, essas 3 operações básicas. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre potência e sobre divisão. Tá bom? Pessoal, um abraço para vocês. Lembrando que a gente tem uma listinha no nosso Classroom para a gente resolver. Tá bom? Um abraço, boa noite e até a próxima.